Uma vez mais, bom dia meninos e pais. Deste lado fala o professor Amadi, professor de matemática. Espero que todos estejam bem e estejam em casa neste período de pandemia para que não possam ser contaminados por esta doença, ok? Desta vez trago-vos aqui um conteúdo muito importante da matemática, que é a geometria, ok? Muitos tiveram dificuldades a resolver exercícios, mas acredito que depois desta aula não sobrarão dúvidas. Mas caso sobrar, por favor, entre em contato para podermos assim prosseguir. Bom, hoje falaremos de ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos suplementares e ângulos alternos internos. Prestem bastante atenção e podem me desculpar por causa do barulho da vizinhança. Em algum momento poderá interferir na nossa aula. Ok. Temos aqui duas retas, a reta A e a reta B. Essas retas são paralelas. Esta é a sigla que se usa. A letra A é esta que representa esta reta e a letra B que representa a outra reta. Mas essas duas retas devem ser paralelas. Há duas barras que significam paralelas a B, o que quer dizer que a reta A e B são paralelas. E a reta C, que corta as retas paralelas, é o que nós chamamos de reta transversal. É uma reta que corta duas retas paralelas. Este é um conceito muito importante que todos devem perceber. Mas o que serão ângulos complementares? Ok? Ângulos complementares são aquelas cujas soma das suas amplitudes é igual a 90 graus. Ok? São conceitos básicos que não poderemos usar muito aqui, mas tem ali no livro. Mas em caso de dúvida, por favor, entre em contato. Temos ângulos complementares, temos ângulos suplementares que poderemos falar mais adiante. Mas primeiro vamos falar de ângulos opostos pelo vértice. Prestem atenção, meninos. Ângulos opostos pelo vértice só é possível encontrarmos se tivermos duas retas paralelas e uma transversal. Ou seja, quando tivermos uma figura desta natureza. Mas atenção, que nem sempre terão duas retas paralelas nesta posição. Poderia aparecer também assim, assim e uma transversal. A posição não importa. O importante é perceber qual é a essência. Ok? Então, quando falamos de ângulos opostos pelo vértice, estamos a falar de um ângulo, aliás, dois ângulos que estão divididos por um vértice, como o nome já diz. Ok? Temos um ângulo do outro lado, com o mesmo vértice, temos o ângulo do outro lado. Então, quando temos dois ângulos, como se estivessem a dar costa uma para a outra, é o que nós chamamos de ângulos opostos. Ou seja, os ângulos opostos aqui são Y e V, é como apresenta aqui. Mas atenção, que os ângulos opostos pelo vértice são todos iguais. Se este ângulo mede 30, este também vai medir 30. Se este mede 120, este também vai medir 120. É importante perceber isso. Temos também outros ângulos opostos aqui pelo vértice. Se conseguem ver, temos a amplitude X e a amplitude S. Esses dois ângulos são opostos porque tem mesmo vértice. Ok? Temos também aqui o ângulo Z e N. Estes são opostos pelo vértice. Temos também WM. São opostos pelo vértice. Por isso designamos aqui que o ângulo Y é igual ao ângulo V. Aqui está. O ângulo M é igual ao ângulo W, porque são opostos pelo vértice. Usamos essas siglas. Temos também o ângulo XS. São iguais, porque são opostos pelo vértice. Temos também o ângulo Z, não é? ZN. São iguais, porque são opostos pelo vértice. Esta é a parte muito importante, meninos. Poderão encontrar exercícios que há de vos dar um dos ângulos
e pedir o outro, ok? Se vos dá este ângulo e pede este, e esses por ser ângulos opostos pelo vértice, logo automaticamente este ângulo vai ser igual a este. Poderão perceber mais com os exercícios que podemos fazer aqui. O que seriam ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes também só vai existir quando tivermos um esquema deste tipo. E de lembrar que os ângulos correspondentes também são iguais. Ângulos correspondentes. Percebam, meninos. Temos aqui um ângulo, se conseguem ver, X e o ângulo Z. Estes ângulos são correspondentes iguais. Por quê? Porque se nós pegarmos esta parte, se conseguem ver, e sobrepormos nesta, vão ser iguais. Vão ser iguais. Então, ângulos correspondentes sempre serão ângulos que estão na mesma posição. Vejam aqui, temos um ângulo, o outro vai ser este. São correspondentes. Ok? É como aparece aqui. Temos X, esta amplitude, e esta são iguais. Então, X é igual a Z. Temos também o ângulo V e o ângulo M. Esses também são correspondentes. São correspondentes porque esta medida vai ser igual a esta. Ou seja, se pegarmos esta amplitude e carregarmos para aqui, vão ser iguais. São iguais, então são ângulos correspondentes. Temos que olhar bem as posições. Temos também o ângulo V, aliás, o ângulo Y e o ângulo W. São correspondentes. Essa parte de cima, olhando para esta também, esta é a parte de cima. Temos também o ângulo S e o ângulo N. São correspondentes. Correspondentes são aqueles que, se um ângulo está numa posição, o outro deve estar também na mesma posição. É o que nós chamamos de ângulos correspondentes. Meninos, esta é a parte introdutória desta aula. Poderão perceber isto com mais facilidade ao resolvermos exercícios. Ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos também existe aqui. Ângulos alternos internos são aqueles ângulos que são formados por retas que estarão em forma da letra Z. Ok? Percebam que se nós fizermos isto até aqui, desce até aqui e vem até aqui, conseguem ver? Saiu um Z. Então, ângulos alternos internos são ângulos que estão constituídos no Z. Vejam, usando esta reta e esta, temos este ângulo. E usando esta reta e esta, temos este ângulo. Logo, este ângulo é igual a este. Automaticamente são ângulos alternos internos. O V é igual a M. Ok? Temos também o que chamamos de ângulos suplementares. Dissemos nós que ângulos suplementares são aqueles, cuja sua soma é igual a um ângulo de meia volta. Ou seja, a soma dos seus ângulos é igual a 180 graus. Ok? Então, se olharmos aqui, neste nosso esquema, poderemos perceber que para podermos ter um ângulo de 180, é só unirmos este lado e este. Vejam que se nós juntarmos esses dois ângulos, teremos um ângulo raso. E um ângulo raso é igual a 180 graus. Ou seja, se tu tiveres um lado, por exemplo, este lado a medir 60 graus, então este vai medir, qual é o suplementar de 60? Qual é o ângulo que, quando adicionado por 60, é igual a 180? 120. Automaticamente este lado vai ser igual a 120. Então, para além desses dois, temos também outros aqui. Como dissemos, temos XV, ângulo, atenção, que este símbolo indica ângulo ou amplitude. Temos amplitude XV, XV são esses, que quando adicionados dão 180. Temos também V e S. V e S. Quando juntarmos esses dois ângulos, vamos ter aqui um ângulo raso, ou seja, uma amplitude igual a 180 graus. Temos também S e Y. Quando juntarmos esses dois,
temos também um ângulo de 180 graus. E temos também finalmente o Y e o X, que quando juntarmos temos um ângulo de 180 graus. O que eu estou a querer dizer, meninos, é: se começamos um ângulo a partir daqui, se ele terminar, ao prolongarmos, se terminar na mesma reta, percebam, se começamos daqui, estamos a falar desta reta. Se começa aqui e termina na mesma reta, temos um ângulo de 180 graus. Assim também como este lado. Se começa aqui, ele tem que terminar na mesma reta. Se para aqui, temos 180. Logo, para termos 180, temos que somar esses dois ângulos. A soma desses tem que ser igual a 180. Ok? Vai acontecer o mesmo deste lado. Se começa aqui, estamos a falar desta reta. Se começa aqui e termina aqui, logo a soma desses dois tem que ser 180. Ou, se começa aqui e termina aqui, a soma desses ângulos também tem que ser 180 graus. Isto vai ser continuamente abrangido. Então, poderemos resolver, ou seja, alguns exercícios para podermos pôr isto na prática. Isto passa de uma teoria, mas é uma teoria muito válida e pertinente nesta unidade. Ok? Vamos prosseguir agora com os exemplos. Bom, desta vez poderemos aqui apresentar alguns exemplos que temos aqui. Determine os valores das incógnitas. Recordem-se que quando falamos de incógnitas, estamos a falar de valores desconhecidos. E matematicamente falando, os valores desconhecidos são representados por letras. Ok? Então, temos aqui o nosso esquema, que não se difere muito do anterior, se conseguem ver. Não se difere muito. São esses esquemas que poderemos aqui nos deparar ao resolvermos os exercícios. Ok? Temos aqui a incógnita B, A, C. Esta não vai ser uma incógnita porque é um valor já conhecido. Temos D, F, E e G. Como é que podemos encontrar esses valores a partir do nosso esquema? Recordem-se que quando nós falamos esta amplitude e esta, chamamos de ângulos opostos pelo vértice. E nós já havíamos referenciado que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Logo, A é igual a 39 graus, porque são opostos pelo vértice, então devem ser iguais. Ok? E como é que podemos encontrar o B? Qual é o valor do B? Bom, temos aqui duas maneiras que poderemos usar para encontrar. A primeira vai ser qual? Se esses dois são ângulos opostos pelo vértice e são iguais, esses também são opostos pelo vértice e devem ser iguais. Mas não temos nenhum dos lados. Então, podemos usar aqui a regra da suplementaridade, ou seja, dos ângulos suplementares. Vejam que se nós juntarmos este lado e este, teremos um ângulo de 180. Mas também podemos juntar este lado e este, teremos um ângulo de 180. Ok? É aquilo que havíamos dito. Se prolongarmos este lado para este, temos 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Mas também se prolongarmos este, até aqui também temos 180. Então, cada um vai escolher como é que pode resolver. E dissemos que a soma dos ângulos suplementares deve ser igual a 180 graus. Então, já que temos A e temos também o 39, que são iguais, ou podemos usar a soma desses para ser 180, ou a soma desses para ser 180. Cada um vai escolher. O resultado vai ser o mesmo. Ok? Então, vejam que se nós juntarmos o 39 mais o B, vai ser igual a 180. Mas, se eu quero saber qual é o valor do B, tenho que fazer 180, que é o todo, menos o 39, para ter o valor de B. Logo, ficarei com 180 graus, menos o 39 graus, que vai ser igual a 180 menos 39. 10, aqui, 10 menos 9, ficamos com 1, vai 1. 8 menos 3, ficamos com 5, menos 1, 4. Baixa 1, né? Então, a soma desses ângulos tem que ser igual a
180 graus. Logo, o nosso B é igual a 141 graus. Agora, vejam que já temos o valor de AB, falta o C. O C não é preciso calcular. Por quê? Por causa do teorema dos ângulos opostos pelo vértice. Se B já dissemos que é 140, logo o C é oposto a B, vai ser igual a 141 graus também, porque são ângulos opostos pelo vértice. E atenção, assim que determinamos todos os ângulos, é importante na verificação somar todos eles e dar 360, porque vai ser um ângulo giro. Vejam, a soma de todos os ângulos tem que ser igual a 360 graus. Ok? Isso poderão verificar ali em casa. Mas também então nos pedir para determinar o valor de E, D, G e F. Vejam, dissemos nós que este ângulo e este são correspondentes. Então, B e E são correspondentes. Sendo assim, dissemos que ângulos correspondentes são iguais. Então, se B é 140, E também vai ser 140. Aliás, 141 graus. Ok? Temos também aqui o ângulo F, que é correspondente a A. São ângulos correspondentes. Vejam que se descobrem alguns ângulos, já é suficiente para encontrar os outros. O ângulo A, este é correspondente a este. Logo, este ângulo é igual a este. A igual a F. O nosso A é 39. F também vai ser 39 graus. O ângulo G. G é oposto a E. Não temos como. G é oposto a E. Logo, são iguais. Então, se E é igual a 141, G também vai ser igual a 141 graus. Vejam o D. O D é oposto a F. Logo, são iguais. Se F é 39, E também é 39 graus. Mas atenção, poderiam usar um outro critério. Se nós já sabemos qual é o valor de E, que é 141, ok? Queremos saber o D, é só somar o D mais 141 tem que ser igual a 180. Ok? Então ficaríamos com 180 de todo o ângulo, menos o valor de E, que é 141. Então teríamos o valor de D, claramente que seria o 39. Ok? Vejam agora, se nós já achamos o valor de C, dissemos que é 141, ok? 141. E C, em relação a G, são ângulos correspondentes. Se C é 141, o G também seria 141. É o que aparece aqui, usando outros critérios, ok? Mas temos aqui o exemplo 2, que é para determinar o valor das incógnitas. Sendo assim, usamos os mesmos critérios. Vejam que essas retas também são paralelas e temos uma que corta, que é a transversal. Então, dissemos nós que os ângulos correspondentes, aliás, os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Se formos a comparar o ângulo x mais 1 e o ângulo 30, são ângulos opostos pelo vértice. Então, se são opostos pelo vértice, é só igualar. São iguais. Então, ficamos com x mais 1, tem que ser igual a 30 graus. Ok? Então, qual é o valor do nosso x? É fácil, é a resolução da equação do primeiro grau. O x é igual a 30 graus. Este 1 passa para o segundo membro, fica menos 1. Logo, nosso x vai ser igual a 30 menos 1, 29 graus. Já temos o valor do x. Ok? Temos também aqui o x menos 2 igual a 100. Queremos saber qual é o valor de x. Esses também são ângulos opostos pelo vértice. Então, este é igual a este. Ficaríamos com x menos 2 igual a 100 graus. Queremos saber o valor do nosso x. Então, ficamos com x igual a 100 graus. Este é menos 2. Quando passa para lá, fica mais 2. Então, o nosso x vai ser igual a 100 mais 2, 102 graus. Logo, o valor do x aqui vai ser 102 em relação a este. E o valor desse x em relação a este vai ser 29 graus. Ok? Atenção,
Se estamos a usar XX, são incógnitas iguais, mas também poderiam ser diferentes. Por exemplo, aqui vir um Z, um K, poderia aparecer. Ok? O importante aqui é perceberem o conteúdo. Vejam também o 30 graus aqui, em relação a W, são ângulos opostos pelo vértice. Logo são iguais. Automaticamente, vejam que o nosso B, aliás, o nosso W é igual a 30 graus, porque são ângulos opostos pelo vértice. Temos também aqui, vejam só, Z e o 100 são opostos pelo vértice. Logo, o nosso Z vai ser igual a 100 graus. Ok? É muito importante perceber isto. Muito obrigado.